E vamos falar do quê? Vamos falar da treta entre Latam agora e a questão do aeroporto Santos Dumont e Galeão. Que tá uma confusão. E nessa história toda, eu tô torcendo pra briga. Tô torcendo pra briga porque tem briga, tem assunto. Vamos lá. O Globe saiu no dia 10 de agosto. CEO da Latam critica a restrição de voos por destino no Santos Dumont. Para o executivo, decisão de voar do cliente. Lula deve anunciar hoje, no caso 10 de agosto, em evento no Rio, uma portaria que limita voos no aeroporto a um raio de 400 km. Por que eu falo que eu estou torcendo para a briga? Eduardo Paz. Quem sabe ele e a Latam BR não param de ser tão contra o Rio. Eu até passo a falar a favor. Até porque sei falar contra também, mas, cara, é tão ruim como o Eduardo Paes escreveu esse Twitter, que eu vou te falar, não dá pra entender, ele abreviou o N. Cara, PQ, gente, sei lá, escreve direito, né? Pelo amor. Enfim, qual que é a treta da história? O Eduardo Paes tá falando que o CEO da Latam não gosta do Rio, e o CEO da Latam fala que, olha, o cliente tem que escolher. E vamos ver como é que tá essa história aí, ó. O CEO da Latam, Jerome Cadier, criticou a decisão de limitar os destinos que são atendidos pelo Santos Dumont para beneficiar o Galeão. Para ele, não cabe ao governo decidir que aeroporto o passageiro deve voar ou para que destino determinado o terminal vai oferecer voos. Bom, isso eu concordo. Quem é que vai escolher qual é o melhor destino? É o passageiro, né? Mas, nesse atual governo, aparentemente é o governo que quer escolher para onde você, passageiro, quer voar. Se é para o Santos Dumont ou se é para o Galeão. Lembra que eu já fiz uns 2 vídeos sobre esse assunto? Tá uma história bastante enrolada. Aí diz o CEO, ó, definir que é um determinado aeroporto só vai servir 2 ou 3 cidades é tirar do cliente, do passageiro, no caso, a decisão de onde ele quer voar. A gente precisa entender como o mundo trata a aviação. A decisão de para onde voar é do cliente, disse em entrevista à Globo News. Sim, então. Só que daí, ontem, no caso que eu estou gravando dia 11, né, no dia 10 de agosto, Brasília, Confins, Guarulhos ficam sem voos diretos para o Santos Dumont após nova portaria. Sim, isso que você está ouvindo. A partir de 24 de janeiro, o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, terá limitação em suas operações que irá perder voos diretos, né, para destinos importantes como Brasília e Belo Horizonte, aeroporto de Confins. A nova portaria foi assinada pelo ministro Márcio França. Você lembra aquela história que ia limitar para Brasília, para a ponte aérea com Congonhas? Então, parece que não pegou muito bem essa história e aí eles resolveram, vamos fazer uma nova vamos fazer um novo negócio aqui. Agora eu vou limitar a 400 km porque é isso que o povo quer. É isso que o povo quer. E daí eles falaram, não, Brasília não. Continua aqui, ó. O Galeão tem ficado aquém da quantidade de voos domésticos em comparação ao Santos Dumont, que é melhor localizado, porém limitado em relação ao tamanho do aeroporto, né? A nova portaria determina que apenas voos em uma distância de 400 km vai ter voos até 400 km, retirando assim voos de Brasília e Belo Horizonte para o aeroporto de Confins, né? Agora o Santos Dumont deverá atender apenas Congonhas, ok, Pampulha, que ninguém vai operar lá, e Vitória, que é um importante destino saindo do Santos Dumont, tá? Algo que agradou às autoridades do Rio de Janeiro, excluindo também os voos para Guarulhos, só porque é internacional. Inicialmente a ideia seria limitar o fluxo de passageiros no terminal até 10 milhões, porém foi considerado um volume grande para o Santos Dumont e sem a quantidade adequada para transferir voos para o Galeão. Mas que beleza! E o que falou o presidente Lula em relação a isso? Não tem sentido o aeroporto do Galeão ficar paralisado porque as pessoas, por comodidade, preferem sair do Santos Dumont. Ai, bicho, não tem como não falar de política, cara. O Galeão foi construído para ser um aeroporto internacional. Sim, ele foi construído antes de Guarulhos. E aí Guarulhos tomou protagonismo e não tem como tirar. Para ser a entrada de qualquer estrangeiro que quisesse vir ao Brasil parar aqui no Galeão, disse o presidente no dia 10. Ou seja, mas não é mais. Era Campinas, teve o Galeão que foi realmente um aeroporto mais importante do que é atualmente, e depois de Guarulhos não tem muito acordo, todo mundo quer ir para São Paulo, as conexões de São Paulo são melhores, é aquela velha história. Não adianta você querer impor a sua vontade
se a vontade do povo é outra. Mas nessa gestão eles estão falando, não, você quer ir para o Galeão porque lá é melhor. A gente já vai ler os comentários. Essas aí são as top routes do Santos Dumont. Eu tirei no dia 11 de agosto, ou seja, referentes ao mês de agosto, tá? Rotas para Congonhas, são 390 voos. Divide 390 por 7, você vai ter uma média diária de quantos voos tem. Durante a semana tem mais, final de semana tem menos, tá? Aí, ou seja, eles vão retirar Brasília, que são 118, Guarulhos 104, Confins 87, e vão tirar também Viracopos, e vão deixar ali Vitória, vão tirar Porto Alegre, vão tirar Curitiba, Salvador e Florianópolis. Olha que beleza, você quer ir do Rio para Salvador, você vai ter que ir para o Galeão. Apesar que o povo do Nordeste acho que não reclama muito disso não, né? É mais quem está fazendo especialmente ali para Brasília, Confins, Curitiba, que queriam uma maior comodidade, ou vão ter que ir para o Galeão, ou vão ter que fazer uma conexão agora no aeroporto de Congonhas. Também não vai matar ninguém fazer uma conexão, mas já não fica tão cômodo para muitos passageiros que tinham esses voos diretos e não vão ter mais. Meu povo, é a vontade do governo contra a sua vontade. E o Jerome ainda falou o seguinte, o executivo lembrou que o setor de aviação cresceu muito no Brasil a partir de 2002, o que eu concordo, especialmente depois da entrada da Gol, né? Quando foram implementadas a liberdade de tarifa, né? As empresas podiam cobrar quanto que elas queriam pelo bilhete, sem necessidade de seguir um teto estipulado. A gente viu, né? Porque agora tem passagem de ponte aérea R$3.000, então é aquela coisa lá. E também definição de destinos, tá? Só que é o seguinte, a história do Santos Dumont já teve um corte de 30% dos voos, tá? O governo já havia decidido limitar o número de passageiros do Santos Dumont para movimentar por ano, né? A medida prevê um corte de 30% dos voos a partir de outubro agora de 2023, mas algumas empresas já estão adiantando e transferindo pousos e decolagens desse aeroporto para o Galeão. Sim, só que é o seguinte, eu não queria falar nada não, mas se você procurar, já não é a mesma quantidade, ou seja, o Rio de Janeiro está perdendo voos. E só falta o governo falar, não, você tem que ter a mesma quantidade de voo no Galeão. Aí eu vou ter que concordar, apesar do CEO da Latam falar umas merda, eu vou ter que concordar com ele, né? Quem decide é o passageiro. Eu não, né? Eu acho que é uma coisa tão óbvia, né? É o cliente que define, né? É igual, sei lá, você fazer um chocolate e tiver muito doce, e o cliente falar, olha, tá muito doce, você vai fazer um chocolate que não tanto açúcar para agradar o seu cliente. Tem aquele fato também, as companhias aéreas não fazem muita questão de agradar os clientes, mas nesse ponto eu concordo, né? Temos alguns comentários, obviamente, aquela questão falando que vai ter um transporte público eficiente, porque não tem, e a segurança na linha vermelha, arredores, vamos ter que sair 5 horas antes de casa para pegar um voo pelo GIG, todo aquele esquema, tá? A Gol Linhas Aéreas é de longe a empresa que mais respeita o Rio de Janeiro. Não, a Gol Linhas Aéreas, provavelmente junto com a Azul, é a empresa que mais lacra. Então, esse é o fato, tá? Eu acho que quem não entende do Rio de Janeiro é o senhor prefeito. Tente pegar a linha vermelha às 7 horas, acho que da manhã, sentido centro, e verá quanto tempo ficará preso no engarrafamento, ou sentido aeroporto. Então, concordo. Apesar de não ter frequentado a linha vermelha nesses horários aí. Como assim ele é contra o Rio? As vias de acesso vivem sem luz, asfalto medonho, segurança precária. Será que é culpa deles, no caso a companhia aérea? Está na hora de começar a trabalhar para resolver a verdadeira causa do problema, ao invés de tentar ganhar tudo no grito jogando para a galera no Twitter. E aí tem um comentário maravilhoso, até deixei o nome da pessoa. A imensa maioria dos estrangeiros vem para o Rio, mas tem que passar por São Paulo. No turismo interno também. Quem impõe escala em São Paulo? Latam não entende nada, tá de sacanagem. Não, realmente, que todo mundo vai pro Rio. Todo mundo, todos os gringos, todos os turistas vão pro Rio de Janeiro, seja nacional ou internacional. Para você ver o nível de pessoa também que existe, né? Ou seja, esse tipo de pessoa que vai reeleger o Cabral, é o tipo de pessoa que reelege o Paz e assim por diante, tá? E ele falou, tá? Ele falou inclusive das passagens a R$200. Eu vou ver se eu coloco pelo menos o áudio aí, não sei se eu vou tomar direitos autorais, eu vou tentar aí, mas coloca aí o trechinho que ele fala em relação às passagens a R$200, o CEO da Latam falando. O que mudaria, digamos, na formulação do preço, um programa oficial com uma reserva de assentos a esse preço para um público que será definido pelo governo? Imagina-se, né? Eu acho que o interessante é o governo buscando uma parcela da população que hoje não necessariamente voa.
Porque esse que busca o preço de madrugada, etc., vai continuar existindo e ele voa hoje. O que a gente tem que entender é como que eu vou além dos 20 milhões de brasileiros que sim voam de alguma forma durante um ano. Vamos buscar uma parcela da população que não é atendida e dar para elas condições para que ela consiga voar. Então, eu vejo com bons olhos porque estamos buscando, em conjunto, uma parcela da população que hoje não tem acesso à aviação. Como funcionaria? Já tem uma ideia, já que já estão em conjunto, né? Como é que esse programa se viabilizaria? O que está acontecendo agora é o governo está buscando o desenvolvimento de um portal, um aplicativo, um site que consiga dar acesso a esse grupo, ou a esses grupos específicos de brasileiros que teriam acesso a essa passagem a preços promocionais. Através desse portal que o governo disponibilizaria, ele teria a visibilidade de quais passagens das diversas companhias aéreas atendem à necessidade tanto financeira quanto de destino, origem, horário, data dele. E a partir daí se daria a compra. Então, a gente ainda está esperando o desenvolvimento desse portal, ou esse aplicativo do governo, que aí sim vai dar acesso e validar que essa pessoa sim está dentro do público-alvo do programa. Bom, tem outro trechinho que eu quero colocar dele, tomara que não dê direitos autorais, e é ele falando justamente dessa questão do aeroporto de Santos Dumont com o Galeão, porque não é um negócio simples e a gente sabe disso. Eu acho que é importante reconhecer que a situação de Galeão e Santos Dumont é complexa e não tem solução simples. Essa é a primeira coisa que a gente precisa reconhecer. A ANAC e a SAC já restringiram a capacidade do aeroporto de Santos Dumont a partir de agora, outubro, e as companhias aéreas se adequaram a isso e passaram parte dos voos de Santos Dumont para o Galeão. Então isso já está sendo feito. E obviamente tem algumas passagens vendidas que a gente vai ter que acomodar. Mas o fato que é fundamental é entender, como eu mencionava agora há pouco, quando que a aviação cresceu. Ela cresceu numa época em que se deu liberdade tarifária e liberdade de definição de destino às companhias aéreas. Isso não ocorria antes de 2002. Então, a gente vai trabalhar para dar ao aeroporto do Galeão a melhor conectividade que pode ter. Mas eu acho que a decisão de para onde voar desde Santos Dumont é uma decisão que precisa ser deixada ao passageiro. E deixar as companhias oferecerem, dada a condição de quantidade de voos em Santos Dumont, quais destinos vão ser conectados. Isso então, resolve o problema do Galeão. Aí ninguém sai do Santos Dumont, né? Quem quer sair do Santos Dumont? Sim, sai, porque, por exemplo, já se reduziu em 30% a quantidade de voos em Santos Dumont agora, para outubro, para frente, e parte desses voos estão indo para o Galeão. Então, quer se reduzir mais do que 30%? Pode se reduzir mais do que 30%, mas definir que um determinado aeroporto só vai servir 2 ou 3 ou uma cidade é tirar do cliente, do passageiro, a decisão de para onde ele quer voar. Então, isso eu acho que a gente precisa entender como o mundo trata a aviação e não criar aqui condições achando que o Brasil é fundamentalmente diferente na aviação do que qualquer país do mundo. A decisão de para onde voar é do cliente. Ela não é... Mas o cliente não vai deixar de voar para o Rio de Janeiro, ele só vai trocar de aeroporto. Eu acho que algumas decisões são dos clientes, claro, mas também tem decisões de Estado que tem que resolver problemas macro maiores. E do não concessionário também. Olha, eu tenho que voar para o Galeão e não para o Santos Dumont. Não é uma diferença tão gritante, né? Então, se ninguém quer ir para o Galeão, acho que parte aí de uma iniciativa do governo também poder regular isso. Mas vamos pensar, é quantidade de passageiro, não é destino. Quer limitar a quantidade de passageiros que estão hoje voando em Santos Dumont? Faça. E está absolutamente dentro do que se acontece em qualquer país do mundo. Mas definir não definir os destinos. Ele só vai voar para esse aeroporto e não aquele, deixa ele decidir. As companhias aéreas vão servir o desejo do passageiro. Por que você vai tomar a decisão por ele? Mas e aí, você concorda com o CEO da Latam? Você discorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Também você pode fazer um pix para me ajudar aqui ao projeto desse canal maravilhoso de aviação. Tem grupinho no Telegram lá, você pode seguir o canal, pode dar like, todas aquelas coisas lá que eu deixo pro final do vídeo, porque se eu falar no meio do vídeo, a galera pega e fecha o vídeo e vai embora. É isso, forte abraço, até o próximo, tchau!